Oi gente, aqui é a Adri, do Livros, Leituras e Leitores, e agora eu vou falar pra vocês o que eu li no mês de fevereiro. Em fevereiro eu li apenas 4 livros, pretendia ler mais, é óbvio, mas não deu certo e prefiro não comentar sobre isso. Eu comecei o mês de fevereiro lendo um livro de parceria, Eclipse da Lua Azul, Mundo Humano, da Débora Quintel, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, e Erika Falcão, Solis Luna Editora. É um livro bem bonito, né? Essa capa nesse tom azul ficou magnífica. Bom, ele veio aqui autografado. E elas são umas fofas. Mandaram o livro numa sacolinha, vou mostrar pra vocês. O livro vem embaladinho aqui nessa saquinho de presente, né? Veio o marcador e veio uma cartinha. Elas são umas fofas, eu fiquei muito feliz com a parceria mesmo. E, bom, vou contar um pouquinho pra vocês da história. O Eclipse da Lua Azul, ele conta a história da Holly, né? Da Holly e da Mayara, na verdade. A Holly morava com os pais em Londres, então após a morte da mãe dela, o pai dela, o John, que é um arqueólogo de artefatos históricos, resolveu vir pro Rio de Janeiro, que eu estou em São Paulo, resolveu ir pro Rio de Janeiro e deixar ela com um casal de amigos, porque ele viaja muito a trabalho, e esse casal de amigos eram os pais adotivos da Mayara. E assim que elas se encontram, elas já se tornam amigas, enfim. Após alguns anos, antes dela completar 18 anos, ela recebe um artefato histórico de presente dele. E isso acaba desencadeando um monte de coisas, né? Aí ela tem uma missão, junto com a Mayara, de salvar ou tentar salvar o planeta e o pai dela. Bom, a história envolve anjos, envolve outros mundos. E é uma história bem legal. Eu sei que falando assim fica um pouco estranho, mas não é. É uma história assim, você começa a ler, você termina muito rápido, porque é um livro de fantasia, eu gosto muito de livros de fantasia, tá? Que envolve anjos, todas essas coisas, é muito legal. E é uma história muito rápida de ler, a narrativa é bem legal, você se envolve mesmo com os personagens. E... bom, a Holly, ela não tem nada de muito especial, né? Ela tem... na verdade, ela é um pouco... tem umas horas que você fala, meu, que menina chata, mas não é. Ela perdeu a mãe muito nova, o pai praticamente nunca tá com ela não tem muita atenção do pai, porque ele vive viajando, enfim, dá pra entender um pouco o lado dela. E a Mayara é muito importante na vida da Holly, porque elas são praticamente como irmãs. E, bem, é muito legal, a amizade delas é muito bonita. Toda essa aventura, as pessoas que ela conhece, tem, claro, aquela luta entre o bem e o mal, que toda a história que envolve anjos tem. E eu gostei bastante do livro. Acho que eu dei 4 estrelas pra ele. E é isso. Bom, pra quem gosta de livros de fantasia, de anjos, de aventura, toda essa coisa meia fantasiosa, vai gostar bastante desse livro. Fora que as autoras são, como eu disse, umas fofas e vale super a pena ler o livro. O segundo livro que eu li em fevereiro foi A Caixa de Pássaros, que é um lançamento, né? Foi um lançamento de fevereiro mesmo, do Josh Maler, uma editora intrínseca. Essa capa eu acho super, assim, chamativa, né? Ela é praticamente, ela é igual à capa estrangeira, a diferença é aonde fica o raio aqui, no box da caixa, em vez de caixa de pássaros. Esse livro vai contar a história da Mallory, ela que tá narrando a história, na verdade, e o que acontece? Ela resolve se mudar com a irmã dela pra uma outra cidade, elas vão morar sozinhas, então elas estão lá naquela dificuldade de começar uma vida em outro lugar, os parentes estão achando meio difícil isso, não estão achando muito certo, e no meio dessa mudança começa a acontecer coisas estranhas, elas começam a ver nos noticiários que as pessoas começam a matar pessoas próximas e a se matar, e sem uma explicação lógica, racional. Bom, no meio de todo esse turbilhão, a Mallory descobre que ela tá grávida
que é, claro, um momento propício para isso. E ela tem que enfrentar toda essa dificuldade, a mudança, essa situação que está acontecendo com o mundo e a gravidez dela. Bom, aí o livro, ela narra a história do presente, o que está acontecendo, e vai contando casos do que aconteceu até ela chegar àquele momento. Você começa a entender melhor o livro quando chega no meio dele, porque no começo não dá pra saber exatamente onde que ela tá, com quem ela tá, ou como que ela tá. E quando começa a acontecer essas coisas, as pessoas começam a ficar com medo e elas tampam tudo, por exemplo, na casa elas tampam todas as janelas, não deixam nenhuma fresta pra entrar nenhuma luz, porque eles acham que alguma coisa que tem lá fora, na luz, que tá deixando as pessoas desse jeito, mas não sabe exatamente o que que é. Então eles se escondem. Quando eles têm que sair de casa, por exemplo, pegar mantimento, água, alguma coisa assim, que as pessoas estocam, mas vão acabando, elas têm que sair vendadas. Então eles têm toda uma estratégia para conseguir sair de casa com aquela venda e conseguir voltar. E assim, é um livro que é agoniante, você não consegue fechar, porque imagina, você não... É a mesma coisa, você não tá, você enxerga, mas você não tá vendo, você não pode ver. E aquilo deixa uma... Ai, o que vai acontecer agora? Será que vai aparecer alguma coisa? Será que não vai? Será que eles estão loucos? Será que eles não estão? Será que realmente tem alguma coisa? Diversas perguntas que você vai se fazendo durante a leitura e que deixa a história cada vez melhor. O final em si, eu tava esperando outra coisa, mas eu acho que foi um final bem realista, bem propício. Eu acho que foi muito bom mesmo. E, eu indico esse livro pra todo mundo. Foi o primeiro livro de suspense que eu li, desse gênero, sem ser suspense policial. E, assim, eu tava com medo de ler porque eu nunca tinha lido esse gênero específico. Achei que eu não ia gostar, mas eu gostei muito mesmo. Então não tem como falar que eu indico só pra pessoas que gostam de suspense, porque eu nunca tinha lido suspense, adoro romance. E eu gostei pra caramba, gostei mesmo. O terceiro livro que eu li no mês de fevereiro foi Entre Agora e o Sempre, da J.R. Mercy, da editora Suma de Letras. Embora tenha um rapaz nessa capa, ele não é contado pela versão do Andrew, no caso, né? Ele é, assim como o primeiro livro, Entre Agora e o Nunca, ele é contado, cada capítulo é contado por um personagem, alguns pela Khan e alguns pelo Andrew. E, bom, quando eu terminei Entre Agora e o Nunca, eu não achava que precisava de uma continuação. Poderia ter acabado aquele jeito, pra mim estava tudo bem. Ele teve uma continuação, é claro que eu quis ler a continuação, e eu gostei bastante. Não mais que o primeiro, apesar do primeiro final ter me irritado, porque foi um final muito surreal para uma história que era mais pro real, né? Não era um livro de fantasia. Bom, enfim. Esse segundo livro eu gostei bastante. Ele tem umas situações, como o primeiro, tem romance e tem um drama. Acho que o drama desse, eu não sei, pode-se dizer que é mais pesado do que do primeiro. Apesar que... É que o drama desse começa do início, né? É um drama bem no começo do livro. Agora a Khan e o Andrew, eles estão juntos e eles passam por dificuldades mais relacionadas a um casal mesmo, né? Ela tá noiva, tá grávida e acontecem algumas situações, eles têm que passar por isso. O Andrew descobre mais coisas sobre a Khan, do passado dela, da depressão que ela teve, do acompanhamento que ela tinha com terapia e tal. E, bom, eu acho que foi uma história bem proveitosa, eu gostei bastante do livro. Tem toda uma aventura também, eles, assim como no primeiro livro, eles também viajam nesse, mas é mais pra Khan superar as dificuldades, eles tentarem superar as dificuldades. Tem músicas maravilhosas citadas no livro que, conforme você vai lendo, você vai ouvindo e a história fica muito mais gostosa de ler. Pra quem lê o primeiro livro, eu acho legal ler esse sim. Se não ler, não vai fazer tanta diferença, mas ele tem realmente uma continuação bem mais família, sabe? E o final dele é muito melhor do que o do primeiro. E é uma coisa bem fofa, eu gostei bastante, achei bem legal. O
quarto e último livro que eu li no mês de fevereiro foi A Verdadeira Bella, da Limendi. Ele é um livro de parceria, tá? Acho que eu comentei um pouquinho com ele em algum outro vídeo, não me lembro. Ele veio aqui autografado também e veio com marcador. Bom, ele é um livro bem fininho, é muito rápido de ler. Eu acho que eu li ele em um dia, se eu não me engano, assim. Peguei ele pra ler, falei, vou ler. E aí falei assim, vou começar a ler, na verdade, né? E já terminei rapidinho, porque é uma história muito rápida, muito gostosinha de ler. Ele conta a história da Nicole e do Fernando, e assim como o Entre Agora e o Nunca, e Entre Agora e o Sempre, ele vai narrando cada capítulo é de um personagem. Alguns são da Nicole e alguns são do Fernando. Bom, a Nicole, ela encontra o Fernando um dia que ela tá indo fazer uma entrevista de emprego. Ela acaba esbarrando com ele, derrubando todo o almoço dela nele. E depois de se desculpar e tudo, eles acabam indo almoçar e conversa e tal. Depois disso ela vai pra entrevista. Quando ela chega lá, o entrevistador e dono da empresa é o Fernando. Imagina a cara dela. Eu ri muito, muito mesmo com esse livro. E, bom, ela chega lá e é ele, ela não sabe o que fazer, ela tenta fugir, ele não quer deixar, enfim. Aí ela acaba ficando lá, consegue o emprego e ela vira assessora dele, mas não somente profissional, como também pessoal. Ela tem que cuidar da agenda dele na empresa, da agenda dele pessoal, tem que ajudar com os filhos, enfim, ela tem multitarefas. Por conta de tudo isso, ela começa a sofrer um tipo de bullying na empresa. Isso é muito ruim porque ela não quer falar isso pra ele, ela quer o emprego, só que ao mesmo tempo ela também tá gostando muito dele e ela não sabe como reagir com isso. Por outro lado, o Fernando, ele tem todo um problema dele na questão amorosa. Então ele faz umas sessões de hipnose e ele descobre que ele tem um caso mal resolvido de vidas passadas na questão amorosa. Por isso que ele não consegue ser feliz no amor. E quando ele faz essas hipnoses, ele tem certeza que a verdadeira Bella, que é de uma vida passada, é a Nicole. Então ele quer tentar se aproximar dela sem assustar ela. E a Nicole fica meio assim, querendo... Ela não sabe se ela quer se aproximar dele ou se ela quer fugir e continuar com o emprego. É uma história bem legal, envolve toda uma questão familiar. No caso, ele tem filhos, são trigêmeos, acho que de 8 anos, e ela ajuda ele a cuidar das crianças, tem todo aquele apego. Então mostra como, por exemplo, um pai separado, divorciado, viúvo, se envolvendo com uma outra pessoa ou uma mãe, isso influencia na vida dos filhos. Mostra como esse caso de pessoal e profissional às vezes pode dar algum problema. É uma história divertida de ler e também tem, claro, aquele senso de responsabilidade, passa uma lição sobre o que acontece realmente na vida real. Eu gostei bastante do livro, como eu falei, eu ri muito com o livro, achei muito divertido, é uma leitura bem rápida. Só algumas coisas que eu não gostei, foi coisas simples, pequenas. As folhas são brancas, e isso eu não gosto muito. Quando eu vou adquirir um livro, eu prefiro que as folhas sejam amarelas. É claro que se eu quiser muito livro, eu não vou deixar de comprar porque as folhas são brancas. Mas quando as folhas são amarelas, são melhores para a leitura. E fora isso, quando eles estão narrando a história, por exemplo, o Fernando ou a Nicole, às vezes no final, acho que isso aconteceu poucas vezes, umas 4 vezes. No final da história, eles falam, por exemplo, não é verdade, leitores? E isso às vezes quebrava um pouco, porque eu tava lendo, achando que eu tava lá na história e vinha aquele choque de, eu estou lendo e eles estão narrando a história pra mim, então ficava meio, dava aquela quebrada naquele momento. Mas fora isso, o livro é muito bom e eu indico sim pra ler. Quem quer uma leitura leve e rápida, que tem assim aquela lição, acho que todo livro tem uma lição, né? Mas que tenha um pouco daquela lição, não é uma coisa de bullying tão forte, né, porque tem toda aquela brincadeira e tal, mas é bem importante. E quem gosta de romance, é claro, vai gostar bastante desse livro. Bom, acho que é isso. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Agora estamos no final de março e pelo menos os 4 livros eu já li, espero ler pelo menos mais uns 2 ou 3 aí, não sei como vai ser o final desse mês.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as leituras. E é isso. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostou do vídeo, dê um curtir. Beijo, tchau, tchau.